Feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos. Para nós é um prazer estar de volta em nome do programa Voz da Esperança, um programa que leva ao mundo uma mensagem de fé, de esperança na breve volta de Jesus. A sua palavra diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá. Em nome deste programa, nós vos cumprimentamos, aqueles que estão dentro e fora do país, aqueles que nos seguem nas nossas plataformas. Que Deus ricamente vos abençoe e que esta mensagem possa atingir o seu lar, atingir a sua casa, atingir o seu coração, preparando a sua família para o encontro feliz com Cristo e unir-se à família do céu. Sois bem-vindos. E para começar o programa, nada melhor do que convidar o mestre de cerimônia, que é Jesus Cristo, aquele que nos norteia em toda a nossa caminhada sobre esta terra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, ao abrir este programa, este culto de adoração, que atinge pessoas em muitas latitudes, te pedimos o teu Espírito Santo, que nos oriente, que nos ajude na transmissão da palavra e na compreensão da mesma. Pai querido, perdoa nossos pecados e faltas, concede-nos um sábado maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Renovados os votos de um feliz sábado. Hoje nós celebramos o sábado aqui na terra, mas amanhã vai ser no céu. O céu começa aqui na terra. Nós devemos nos preparar convenientemente para um dia subir com asas como águias, rumando para a Nova Jerusalém. De um sábado a outro sábado, toda a carne virá perante o Senhor, adorar o seu santo nome num templo não feito por mãos de homens. Vai ser simplesmente maravilhoso participar naquele grande encontro semanalmente reunido no nome do Senhor. Esta manhã eu vos trago um tema de suma importância, sempre relacionado com a família. E hoje vamos falar de um tema que está narrado no livro de Isaías, no capítulo 38, a história de Ezequias. Este homem que recebeu a mensagem da parte de Deus, Deus lhe disse: ponha a sua casa em ordem, porque tu vais morrer. Notem, uma mensagem que veio da parte de Deus através do seu profeta, o profeta Isaías. Vamos à Bíblia para ler Isaías 38, vamos ler o versículo 1. O texto diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença fatal, mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É através desse texto que nós vamos falar nesta manhã a respeito da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Mas antes mesmo eu queria convidá-lo a receber lá em casa um presente maravilhoso, uma Bíblia novinha em folha. Ela pode ser sua, meu caro amigo, a custo zero. Basta ligar para o número que está no rodapé. Ligue e você vai receber em casa essa Bíblia, o livro que desafia os séculos. Do viajar, o guia mais seguro. Alguém teria dito: eu faço desse livro meu livro de cabeceira. Não perca esta oportunidade de obter, adquirir uma Bíblia novinha para si. Mas temos mais. Nós temos esse curso bíblico, ouvindo a voz de Deus. O nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala aos nossos corações. Este livrinho vai ajudá-lo a descobrir verdades maravilhosas que o conduz à vida eterna. Também é gratuito. Basta ligar e vai obter esse curso bíblico. Mas não terminamos aí. Temos ainda mais uma oferta para si. Ela é gratuita. Esta revista é gratuita, é uma série de estudos bíblicos que vão lhe ajudar a assimilar as doutrinas fundamentais da Igreja. O título é A Fé de Jesus e a Bíblia nos recomenda a desenvolver a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Também são doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada e você pode adquirir esse estudo gratuitamente. Basta ligar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia no
telefone que está no rodapé do seu televisor. Portanto, faça seu esforço para adquirir estes documentos. Que Deus ricamente o abençoe. Vamos agora à nossa conversa. Isaías 38. Vamos nos concentrar no versículo 1. Ponha a sua casa em ordem, porque tu vais morrer e não vais viver. Uma mensagem vinda de Deus através do seu profeta. Como escapar dessa realidade? Ponha sua casa em ordem. Os senhores sabem que a ordem é a primeira lei do céu. Eu disse atrás que o céu começa aqui na terra. Portanto, as coisas devem ser postas em ordem aqui em casa. Paulo diz, fazei tudo decentemente e com ordem, com disciplina, corretamente, cada coisa no seu lugar. E aqui o texto nos apresenta o profeta Ezequias, um homem que recebeu, como eu disse, uma mensagem vinda de Deus. Ponha a sua casa em ordem. Ordene a sua casa. Esta advertência não se refere apenas à organização material, à organização espiritual, à organização familiar. Esta advertência hoje, ela é tão importante e atual como fora nos dias de Ezequias. Deus nos convida a refletir sobre as nossas prioridades, a refletir sobre os nossos relacionamentos, a refletir sobre a nossa caminhada com Ele sobre esta terra. Abraão caminhou com Deus, andou com Deus e foi chamado amigo de Deus, porque desenvolveu um grau de relacionamento estreito com Deus. É o que nós também precisamos e apelamos a todas as famílias da terra. Considerando as crises que ameaçam as famílias, vale a pena desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Deus deve ser o primeiro, o último e o melhor em nossas vidas, em nossas casas. Pois, se Deus faz parte do nosso lar, da nossa família, é o convidado especial na nossa mesa, na nossa casa, claro que a nossa casa se transformará num pequeno céu em miniatura sobre esta terra. Esta mensagem de advertência a Ezequias também é um chamado, é um apelo para nós considerarmos a brevidade da nossa vida. A nossa vida, ela é limitada no tempo. Ela passou a ser limitada após a entrada do pecado no mundo. Porque o homem, quando saiu das mãos de Deus, criado por Deus, deveria viver eternamente. Uma eternidade condicional. Dependeria da sua obediência ou desobediência. Mas, infelizmente, o homem escolheu o caminho da desobediência. Usou e abusou do seu livre-arbítrio e a sua desobediência trouxe o pecado trouxe a morte, e a morte, diz a Bíblia, passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a partir daí, a nossa vida ficou limitada no tempo. Nós devemos reconhecer a brevidade da nossa vida e refletir em como viver a nossa vida sobre esta terra. Temos que refletir. Não é viver a torto e a direito, mas ter uma vida regrada, seguir os conselhos para uma vida saudável, para desfrutarmos de uma saúde equilibrada, para reduzirmos a mais de 50% as nossas receitas médicas. É preciso saber viver. Temos que avaliar as nossas prioridades sobre esta terra. Mas será que nós damos atenção às coisas seculares, às coisas temporárias desta vida em detrimento das coisas espirituais? Das coisas que permanecem eternamente? Jesus nos lembra, em São Mateus 6,33, a minha Bíblia diz o seguinte, 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo inverteu o texto. Procurar a fama, o dinheiro, prédios, navios, aviões, tudo. Se sobrar tempo, vamos pensar em Deus. Mas a palavra de Deus ensina, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos aprender a priorizar as coisas. Dar primazia às coisas que são eternas. Porque as deste mundo são passageiras.
tudo quando nós adquirimos é para nos servir entre o nosso nascimento e o dia da nossa morte. Mas as eternas permanecem eternamente, como diz a palavra. O apóstolo São Paulo diz: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai na vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Isto significa colocar a sua vida espiritual em ordem, em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o nosso Deus, Ele é o grande provedor. De cada dia, Ele provê nossas necessidades. Deus deseja que vivamos em santidade. São Paulo diz: sede santos, porque eu sou santo. Isaquias buscou ao Senhor em oração. Nós vamos ler o pensamento quando Ezequias recebeu a notícia. Ele não quis morrer, como todo mundo. Ninguém quer morrer. Todos queremos viver, que a vida é bela para se viver. Então, ele, quando recebeu a notícia, vinda de Deus, da parte do profeta, ele acreditou na veracidade da mensagem, na autenticidade da mensagem, mas não aceitou morrer. Então, o que é que Ezequias fez? Ele diz ao Senhor: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Aleluia! Quando recebeu a mensagem, ele não quis morrer, chorou amargamente. Chorou, lamentou, mas orou ao Senhor. Senhor, eu fui fiel em todas as coisas. Eu fui um homem íntegro em todas as coisas. Eu quero viver, não quero morrer. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua petição, viu as suas lágrimas. Misericordiosamente, Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Meus caros irmãos, devemos rever, colocar a nossa vida espiritual em ordem. Somos chamados a confessar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas aquele que não confessa os pecados não alcançará perdão, não alcançará, consequentemente, a misericórdia de Deus. Somos chamados a fortalecer o nosso relacionamento espiritual com Deus, a escolher Deus. Eu já escolhi Deus, eu já escolhi Jesus. E você, amigo, você, família que me ouve neste momento, será que a sua casa está em ordem? Ou falta alguma coisa para repor a normalidade em casa? Ainda vai em tempo. Aproveite esse tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Escolha viver segundo a vontade de Deus. Faça com que a sua família sirva a Deus Todo-Poderoso. Que a sua família seja um pequeno céu em miniatura sobre esta terra. Ezequias chorou amargamente, diz a palavra do Senhor. Nossa vida de oração e obediência são fundamentais para mantermos a nossa casa espiritual em ordem. Filho meu, dê-me o teu coração. Se você é pai, se você é mãe, der o seu coração a Deus, fazer de Deus o primeiro, o último, o melhor em casa, vocês terão lições extraordinárias a transmitir para os seus filhos, que nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. O salmista Davi diz no Salmo 51, verso 10, confessei-te o meu pecado, não os encobri. Seja qual for o teor da nossa vida, o nosso passado, por mais negro que seja, se nós abrirmos o coração a Deus, confessarmos a Deus, claro que Ele vai perdoar os nossos pecados. É uma forma também de pôr a nossa vida espiritual em ordem. Mas, fundamentalmente, eu queria sublinhar a importância de pôr a família em ordem. Como é que está a sua família em casa? É uma família bagunçada? Uma família que não tem Deus? Cada um vive à sua maneira, sem temor de Deus, sem oração, sem a leitura da palavra de Deus? Como é a sua vida em casa? O que é que você pensa transmitir para os seus filhos como herança, como legado? Apesar dos conhecimentos
académicos, temos esta responsabilidade de educar nossos filhos, prepará-los para esta vida e para a vida futura. Precisamos orientar a nossa casa, o nosso lar. Começar o dia com Deus, terminar o dia com Deus, através da oração, da leitura da sua palavra, do testemunho, da frequência regular aos cultos da igreja. São ingredientes que nos ajudam a desenvolver uma vida estável, equilibrada, não isenta de mal, não isenta do pecado, não é isso não. Mas uma vida relativamente equilibrada. Ponha a sua vida em ordem. Isto quer dizer restaurar o relacionamento. Pode ser que eu esteja a falar por uma família que neste momento, marido e mulher estão de costas viradas. Por um problema ou outro, por um diferente ou outro, se desentenderam e agora estão de costas viradas. Eu proponho que restaurem esta relação. Mantenham a paz, marido e mulher, porque vocês são espelhos. Todos nós somos espelhos para os nossos filhos e também para a sociedade. São Paulo diz, no livro de Romanos 12, versículo 18, se possível, tendes paz com todos os homens. E se não vivemos em paz em nossa casa, com a nossa família, será que podemos manter a paz com os que estão de fora? Às vezes acontece que nós não nos relacionamos bem em casa, não há uma comunicação assertiva em casa, mas fora nós somos grandes comunicadores. Comunicação assertiva com o nosso patrão, com as outras entidades, mas em casa, não. Isso precisa mudar, porque a nossa casa é o nosso santuário, onde nós passamos mais tempo com a família. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua família em ordem. Lá em casa, você é marido, você é sacerdote da família, é o chefe da família, tem grande responsabilidade de preparar a sua família para unir-se à família do céu. Você é mãe, você é sacerdotisa, na ausência do pai, você é quem dirige o lar, quem dirige a família, quem educa os filhos. Por isso, deve haver essa preocupação de priorizar as coisas espirituais para que o nosso lar seja um pequeno céu em miniatura sobre esta terra. E devemos ser um exemplo de fé. Pais e líderes. O testemunho da sua vida impacta as gerações futuras. Temos que pensar no legado que nós queremos dar aos nossos filhos, às gerações vindouras. Por isso eu convido-vos a ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 6 e 7. A minha Bíblia diz o seguinte, escutem, pega a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Este verbo inculcar significa, é como se abrir a cabeça do menino, da criança, e colocar lá dentro os princípios exarados na Bíblia Sagrada. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Notem, assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Isto é sistemático. É uma atividade ininterrupta em casa, porque nós devemos ser exemplos de fé para os nossos filhos, para as gerações vindouras. Que tipo de filho você está educando em casa? Que tipo de filho você tem lá em casa? Que tipo de programa você oferece ao seu filho lá em casa? Querida família, pense nisso, reflita nisso e trabalhe para que o seu lar, efetivamente, seja um santuário. Um lugar onde se invoca o nome de Deus logo de manhã ao nascer do sol e também à tarde, porque nós nos preparamos para a eternidade. Estamos de passagem aqui. A nossa família, este mundo não é o nosso lar. O nosso lar está lá em cima. Tenha um legado que glorifique a Deus no seu andar, no seu viver, no seu falar, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com os vizinhos, com os amigos. Seja um modelo para poder deixar um legado, não só para a família restrita, mas também para as gerações futuras. Nossa maior herança não é material. Nossa maior herança que nós deixamos para trás não são herança material, mas espiritual. O apóstolo São Paulo, ao terminar a carreira,
Ele não falou de que reservou, de que guardou ouro, prata. Não. Ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Que legado extraordinário deixou Paulo para cada um de nós. Isso está no livro de Timóteo, segunda carta, 4, versículo 17. Estamos deixando um legado de fé para os que vêm depois de nós? Que tipo de legado estamos deixando para os que vêm depois? Que tipo de saúde, que tipo de educação, que tipo de país queremos para os nossos filhos nos próximos tempos? Nós temos que ser cidadãos exemplares. Desenvolver nossa cidadania com dignidade para influenciar pela positiva a sociedade. E, sobretudo, preparar cidadãos para o reino dos céus. Viva em expectativa da volta de Cristo a esta terra. Cada família deve se preparar. Deve dizer como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. A ordem em casa. O verdito é ponha sua casa em ordem. Também nos lembra que precisamos estar prontos para encontrar o nosso Senhor nos ares e assim viver sempre com o Senhor. Em São Mateus 24, verso 44, lemos: por isso, estáis vós apercebidos, estáis vós atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá sobre esta terra. Pedir-nos conta da nossa mordomia, de como gerimos o nosso lar, como gerimos a nossa família, se a nossa família está pronta para unir-se à família do céu. O profeta Isaías diz que ao voltar Jesus, nós, enquanto pais responsáveis, diremos, eis aqui o nosso Deus a quem esperávamos. Eis-nos aqui com os filhos que tu nos destes. Os nossos filhos, a nossa esposa e o nosso esposo não podem perder-se. Devemos trabalhar no sentido de desenvolver esse alto grau de comunicação com Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, com o nosso próximo, com o nosso semelhante, preparar-se para esta vida e também para a vida eterna. Será que a sua casa está em ordem? Falta alguma coisa em casa? No casamento em que Jesus operou um milagre, faltou vinho em sua casa. Como é que está o vinho do amor? Como é que está o vinho do perdão? Como está o vinho da fidelidade? Como está o vinho da união? Como está o vinho da paciência? São pilares que sustentam a família, que sustentam o casamento. Mas pode ser que nesta hora que você está a me ouvir, algo está a faltar em casa. Pode ser. Eu não sei o que é, não te conheço, não te vejo, mas suponho. Porque não existe lar perfeito. De repente falta uma coisa ou outra. É tempo de rever com Deus, que é o autor da família, que é o arquiteto da família, que é o sacerdote da família, para ver o que é que está a faltar e repor a normalidade. Você que está de costas virado com o seu marido, você que está de costas virado com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus semelhantes, é tempo de pôr a sua casa em ordem. Pôr a família em ordem, em paz, se possível, tendes paz com todos os homens, primeiro os da casa e depois os que estão à nossa volta. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Permita agora que Ele te ajude a alinhar as coisas, a pôr tudo em ordem. Ezequias travou um choro de lamentação. Não queria morrer. Queria pôr tudo em ordem. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Quanto tempo você quer? Quanto tempo você requer para pôr as coisas em ordem lá em casa? Mas para que isto aconteça, você tem de ser o primeiro interessado em repor a normalidade. Eu sei, e você sabe, que não há família perfeita. Não há família perfeita. Não há família superstar. Não há família blindada. Todos estamos expostos. E haver um diferente ou outro em casa é de todo razoável. Acontece. Mas o problema só vira problema quando nós não estamos interessados em repor a normalidade, em procurar a solução. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Se vier a faltar, ou esteja a faltar alguma coisa em casa, é tempo de pôr a sua cara para a parede, chorar como Ezequias fez e pedir a Deus
que mude as coisas, que transforme os nossos corações, a nossa família e preparar-nos então para aquele grande encontro com Cristo nos ares, para estar sempre com Ele. Alinhe a sua família. Peça a Jesus. Peça a Jesus que te ajude. De nós mesmos nada podemos fazer. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem os seus hábitos e costumes, mas Jesus quer repor a nossa vida em ordem. Você, amigo, está disposto a entregar o seu lar, a sua família tal como ela está, lá onde ela se encontra, pedindo a Jesus: Senhor, cure a minha família. Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaure os vasos do amor, da fidelidade, do perdão, da paciência. Tudo isso, Senhor, para que a minha família esteja em ordem no dia da visitação. Você está disposto? Eu acho que é o desejo de todo mundo ter uma casa, um lar o mais feliz possível. Ponha a sua casa em ordem. Deus está disposto para te ajudar. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, toma em tuas mãos cada família que nos acompanhou nesta manhã de sábado com a tua mensagem. Mensagem interpelativa, Senhor. Ajuda-nos a pôr a ordem em nossa casa, a pôr a ordem em nossas vidas e pôr em ordem tudo quanto esteja fora do seu lugar, para que ao voltar Jesus nós possamos estar preparados para recebê-lo, subir com asas como águias, rumando para a Nova Jerusalém. Abençoe a cada família, cada marido, cada pai, cada filho, Senhor. E aqueles lares que estão desestruturados, disfuncionais, Senhor, venha visitar esses lares ainda hoje, para que as coisas sejam repostas em normalidade. São bênçãos e favores que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém.